Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um episódio do Substantivo Feminino, uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, Internet Lab, Gênero e Número e Casé Fala. Eu sou a Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e uma empreendedora social. E eu estou muito feliz de mediar os papos que pudemos apresentar nesse videocast, onde falamos sobre nós, mulheres, os espaços que ocupamos na sociedade brasileira diante de tantos desafios e como combatê-los. Hoje nós estamos aqui em Brasília, no meio do centro do poder, aqui na Esplanada, para uma conversa muito especial. Aproveito para pedir desculpas aqui de antemão, caso tenhamos algum barulho inesperado. Nós estamos aqui no gabinete da ministra Cida Gonçalves. Vamos dar as boas-vindas à especialista em gênero e enfrentamento à violência contra as mulheres, ativista de defesa dos direitos humanos das mulheres há mais de 40 anos e atual ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Eu que estou aqui feliz no substantivo feminino, acho que é um grande espaço para a gente poder trocar informações, para passar mais informações para as mulheres, né? Então, obrigada a você, ao YouTube e a todo mundo. É muito bom a gente poder ter esses espaços de conversa, né? Para poder falar de tantas coisas que são fundamentais para a gente. Falei sobre encontrar a ministra novamente, porque nós já tivemos a oportunidade de estarmos juntas de diversas vezes esse ano. Inclusive, em um evento realizado em fevereiro, né? Pelo Google e pela Rede Mulher Empreendedora, bem como na gravação do programa da TV Cultura. A gente está, assim, quase BFF, gente. Quase não, já estamos. Bom, ministra, são muitos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje no programa, como a sua trajetória de carreira, falar um pouco de você também, sua chegada ao Ministério das Mulheres e os desafios enfrentados, as prioridades de atuação, política pública e o combate à misoginia, né, que é um tema que você tem falado bastante, educação e muito mais. Para começar a nossa conversa, em que momento você começou a se interessar pelos direitos das mulheres e pela discussão de gênero? Teve um momento específico na sua carreira, na sua jornada? Eu acho que foram momentos que foram se despertando, não foi um momento, né? Eu me formei, fui para Mato Grosso do Sul, começar a carreira, e Mato Grosso do Sul era muita resistência, 83, 84, né? As meninas, se a gente fosse sozinha para um bar, sempre tinha um homem que chegava e queria sentar na mesa para não deixar duas mulheres sozinhas. Então, vinha as nuances disfarçadas de proteção, que na verdade não eram, né? Então, acho que naquele momento começou assim, despertar o feminismo. Já tinha uma luta no movimento social, no movimento popular, né? Minha origem é das comunidades eclesiais de base, então já tinha todo um processo, mas a discussão feminista foi a partir daí. Aí uma amiga minha chamada Jaci Curado, ela me emprestou um livro, né? Olha! Aí, a partir desse livro, que o feminismo também é humanismo, eu acho que é um livro muito bom, e a partir daí fui lendo, vários textos feministas, ajudei a compor o movimento popular de mulheres no Mato Grosso do Sul, em 84, 85. 84, olha isso, gente, o tanto de Né? história. Então, assim, a gente foi conduzindo. Em 87, a gente conseguiu proporcionalmente um dos maiores números de assinatura para Constituinte na questão da emenda dos direitos das mulheres, né? Então, assim, eu acho que foi um processo de construção permanente que fez com que chegasse aqui. Mas a questão das mulheres foi a partir da reação do que a gente vive, né? No dia a dia, dia, né? a dia. É porque a jornada é sempre cheia de julgamentos, sempre cheia de questões, e a gente vai percebendo aos poucos. Eu adorei que você colocou isso, porque não é sobre uma coisa específica, são várias coisas que vão acontecendo, né? Exatamente, é o cotidiano, né? Em janeiro de 2023, você tomou posse como ministra de Estado das Mulheres. Isso é muito orgulho para a gente, de verdade, né? Porque você vem dos movimentos de base, você vem dessa temática há muitos anos. Depois de anos de experiência na implementação de políticas, como foi chegar, né? Essa chegada ao Ministério em 2023 e qual é hoje o seu maior desafio? Duro de responder, né? É muito difícil, porque, na verdade, o susto e o tamanho da responsabilidade ela já surgiu quando o presidente anunciou
né, quando o nome saiu nos jornais. E eu tinha esperança de não ser, né, Ana? Eu te falei isso. Então, assim, porque uma coisa é você ser ministra se você não vem do movimento, se você não sabe Sim. as pautas, as questões que estão colocadas. Outra coisa é se você vem desse lugar. Então, você sabe que se soma à responsabilidade de ser ministra, soma a responsabilidade de vir desse lugar, de dar respostas mais concretas, né? E eu acho que tem uma outra coisa que eu aprendi fazendo política pública, e agora no Ministério também, é de saber dizer não para as minhas, né? Sim. Porque eu venho do movimento de mulheres, eu venho do movimento feminista, tem coisa que não dá. E é mais difícil, né, esse não. Esse não é muito mais difícil, mas precisa ser dado. Sim. Porque isso faz parte da democracia, né? Você não pode estar no lugar que ocupa e ficar enganando, dizendo, vai dar para fazer. Não dá. A conjuntura não permite, isso não permite, não tem dinheiro, o Estado, né? Então, assim, acho que esse desafio, acho que você perguntou do desafio, Sim. acho que o primeiro desafio do diálogo permanente, da negociação permanente, que exige da própria democracia, que o presidente Lula tem dito para todos os ministros, que é o princípio básico da gestão dele, né? Mas a segunda, o principal desafio foi o que nós não encontramos, né, Ana? Eu acho que isso foi muito mais difícil. E aí, ao mesmo tempo que você vai construindo o ministério, porque foi construir o ministério, né? É o primeiro ministério das mulheres do país. A gente teve secretaria especial com status de ministério, mas não era ministério. Então, construir o ministério vindo de 6 anos de negacionismo. De destruição, praticamente. E de destruição. Então, era esse outro grande desafio. Então, não tinha orçamento, não tinha equipe, não tinha estrutura, não tinha prédio, não tinha nada, né? Então, esse desafio de, ao mesmo tempo que tem milhares de mulheres, e quem foi na minha posse viu que a gente pensou uma posse para 150, tinha 1.000 mulheres, né? Vindo de diversos lugares do país, era o que você encontra, a expectativa que você tem de todas as mulheres do Brasil, porque não era só das mulheres do movimento, mas era de todas as mulheres, né? Se ver naquele lugar, se enxergar naquele lugar junto com você. Então, esse sempre foi um grande desafio. E eu acho que enquanto eu estiver nesse lugar, vai ser o grande desafio. Ou seja, atuar para todas as mulheres, não importa de que situação, de que condição. Eu acho que esse realmente é um grande desafio. E como você disse também, pegar que não era ministério, uma pauta tão importante, e conseguir trabalhar essa pauta sem necessariamente usando as ferramentas que você tem, usando a estrutura que você tem. Imagina o quanto isso não seja desafiador. Nesse diálogo sobre os desafios do Ministério e também da política em si para as mulheres, em 2021 temos a aprovação da Lei 14.192, a Lei de Violência Política. Como as políticas públicas podem contribuir para a redução de violência política contra as mulheres, né? E dessa violência também institucional, né? A gente tem casos absurdos, né, nas redes sociais, a gente tem casos absurdos das mulheres sendo atacadas pelo simples fato de ser mulher. Eu sei que esse é um tema que você domina muito e que você está muito atuando com esse tema há alguns anos. A gente acabou de viver aí o episódio da Janja, né? Sim. Um hacker hackear, né? Uma rede social dela, fazer o que fez, não faria com homem. Né? Definitivamente. Se fosse um homem, poderiam até hackear, mas diriam outras coisas, fariam outras coisas. Então, acho que esse é um desafio que nós precisamos pensar na violência política de gênero, porque ela traz principalmente a partir da internet. Ela é presencial, mas claro, ela é muito forte através das redes sociais. Esse é o desafio. Como é que nós vamos estabelecer os limites do que é a expressão da liberdade e o que é a invasão, né, dos direitos do outro, o que é. Então, esse processo é um processo que nós precisamos discutir na sociedade. Falar sobre isso e criar canais de denúncia. E nós precisamos dizer para as pessoas como acontece. Porque para os homens, eles dizem que os homens são corruptos.
para as mulheres ela é vagabunda. Sim, Né? sim. Para os homens, eles dizem que eles são bandido. Para as mulheres, então, aí eles mexem com o corpo, colocam nudez, Aparência. né? Então, a aparência. Então, você tem diferentes formas de ter a violência política de gênero, e a mulher sofre isso com muito mais força. Eu acho que isso é um desafio. Então, as redes sociais, acho que é um desafio gigantesco para a questão da violência política de gênero, porque quem faz atrás de um computador e acredita que está no anonimato. E acha que está tudo bem estar ali atrás e do computador. aposta na livre expressão, né? Sim. Liberdade de expressão. Então, assim, eu acho que isso é um debate que o Brasil tem que fazer, que nós mulheres precisamos fazer, e também eu acho que nós precisamos enfrentar a violência política de gênero que tem acontecido tanto nas câmaras de vereadores, Sim. nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, no Executivo, com as prefeitas, com as governadoras, né, com as ministras, né, com a companheira do presidente Lula. Mas nós precisamos discutir também com as nossas lideranças. Nós estamos perdendo nossas lideranças. A mãe Bernadette é um exemplo disso. Nós temos várias mulheres, né? Nós tivemos no início do ano, agora no meio do ano, na verdade, quando a gente estava na ONU discutindo paz, Sim. nós tivemos uma rezadeira que foi queimada viva em Dourados, uma índia, né? Então, acho que isso tudo são processos que nós vamos ter que fazer. E como é que a política pública pode ajudar? Eu acredito que, primeiro, fortalecendo o debate. Sim. A questão de canais de denúncia, nós precisamos ter canais de denúncia. Fundamental. Nós precisamos ter orientação. Então, nós precisamos que as pessoas saibam que quando começar já tem que denunciar. Sim. Denuncia. Se é na rede social, já denuncia. Eu, quando começa comigo, se for Instagram, YouTube, o que for, eu já vou denunciando lá mesmo. Vou denunciando, né? Quando eu vejo com outra pessoa, eu faço do mesmo jeito. Entro lá e denuncio. Eles que investiguem, né? Eles que têm a rede, mas efetivamente, ao mesmo tempo, começar a fazer um processo, né, para que você possa abrir um processo e fazer a denúncia, né, nos canais, seja numa delegacia virtual, seja numa delegacia presencial, mas nós precisamos construir a cultura da denúncia da violência política que ainda não existe, porque as mulheres ficam com vergonha de denunciar, né? De denunciar, porque é muito humilhante, né? As vereadoras dizem para mim, ministra, eu não consigo nem falar sobre o que me falam nas redes sociais, eu tenho vergonha, então eu não quero mais continuar sendo vereadora, eu quero sair. E aí você tira as mulheres do espaço, né? É por isso que nos calam, na verdade, né? Se nos calam, não nos garantindo os 30%, nos calam em vida, porque cometem o feminicídio, seja o político, seja presencial, e ainda nos calam nas redes sociais. Não, esse tema é muito interessante. Nós tivemos um outro episódio com a Tauá, que é do Instituto Alziras, e a deputada Olívia, lá da Bahia, falando exatamente sobre isso. Porque a violência política contra as mulheres, ela acontece com quem ocupa espaços de política institucional, ou seja, uma vereadora, como você comentou, uma deputada e por aí vai, mas também acontece com mulheres que têm exposição, como é o seu caso, né? Que tem uma exposição política. Eu também, nas redes sociais, eu sou muito ativa e sou muito atacada também. E eles nunca atacam a ideia que eu tô colocando. Não. Eles sempre atacam assim, me chamam de gorda, de velha, seu cabelo é horrível, sempre atacam a aparência, né? Isso é uma forma de essa palavra é difícil, deslegitimar a nossa posição, né? Exatamente. E o lugar de fala, né? Que nós brigamos tanto. Pois é, a gente quer esses espaços, eles acabam não deixando a gente ocupar esses espaços. Você mencionou o papel das políticas públicas no combate à violência contra mulheres em outubro. Foi lançada a iniciativa Brasil Sem Misoginia. Você pode nos explicar um pouquinho do que se trata essa proposta de mobilização e quais os objetivos do Ministério das Mulheres com essa iniciativa do Brasil Sem Misoginia? Na verdade, Ana, o Brasil Sem Misoginia é uma proposta que a gente precisa ter. Desde quando eu cheguei no Ministério,
Antes a gente já viu os dados, mas no Ministério chegava assim: ministra, aumentou o feminicídio, ministra, aumentou a violência sexual, ministra, aumentou, né, o número de boletins de ocorrência, aumentou o número de medidas protetivas. E eu ficava olhando aqueles números, tudo aumentando. Desolador, né? Aí ou você se apavora e desaparece, ou você pensa qual é o problema mesmo. Então, junto com a equipe, a gente começou a pensar qual é a raiz do problema. E aí é que nós temos que enfrentar. Né? Porque senão a gente enfrenta isoladamente as consequências. As consequências e nós não enfrentamos o problema. E aí a gente viu que o problema é a misoginia, é o ódio contra as mulheres. Portanto, se é o ódio contra as mulheres, é ele que nós precisamos enfrentar. E ele não é só uma questão de políticas públicas, porque você faz a conta, nós podemos fazer enquanto governo federal, e o presidente Lula já deu a ordem, que é feminicídio zero, então nós temos que dar conta dessa de ordem. Trabalhar para que a gente sabe que é uma questão simbólica e política, mas que nós precisamos erradicar a violência. Claro. E faz parte, inclusive, da nossa pauta feminista. Então, portanto, como é que você vai fazer? Eu posso construir Casa da Mulher Brasileira em todos os municípios desse país, não dará conta. Não tem como. Não dará conta. Então, nós precisamos, primeiro, porque a sociedade não se envolve. Segundo, porque todo mundo acha natural. Voltou a história do natural, né? Então, agride na rua, agride... Imagina dentro de casa, espaço privado, ninguém se mete, né? Então, volta a história do quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E nós vamos ter os feminicídios, porque no primeiro grito ninguém denunciou, segundo grito também não. Você vai ver nas histórias de feminicídios e falar, a gente escutou, a gente só entendeu o que estava acontecendo, que escutamos tiros. Sim, se você tivesse ligado antes a polícia poderia ter chegado e aquela mulher ter sido salva. Então, assim, o Brasil sem misoginia, ele é uma perspectiva de fazer isso, de fazer um debate com a sociedade e dizer que a responsabilidade de enfrentar o ódio, a violência, a discriminação e o preconceito, porque não é só a violência, né? E o preconceito é responsabilidade de todos. Todo mundo. E todas no Brasil. E, portanto, ele é seu particular. Você, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, tem que tomar essa decisão, né? A decisão de pegar o telefone e ligar 190 é sua. Sim. Não é. O governo, o Estado tem que constituir o 190 e deixar ele funcionando. Sim. Mas você tem que apertar o seu dedinho, senão não vai resolver. As empresas não podem achar que isso não acontece nos espaços dela, né, com os funcionários dela, e nem tem posição. É importante que as empresas também se posicionem. Então, assim, é uma junção de empresas, de instituições, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, dos parlamentares e da sociedade brasileira para dizer, olha, nós não aceitamos o ódio. Porque a violência e o ódio, ele é tolerado porque as pessoas se silenciam, se calam e aceitam. Então, quando você aceita, você normatiza. Quando você se cala, você autoriza. E quando você não faz nada, você é cúmplice. Não, eu acho perfeita a sua colocação, porque tem um trabalho muito forte de educação, né? Educar a nossa sociedade para entender que o ódio às mulheres não é aceitável. A gente tem um trabalho de educação de base para as crianças, que é uma discussão também muito que a gente tem que fazer, que tem que debater, e tem uma educação para as pessoas, para nós hoje, adultos, né? Exatamente. Falar sobre isso, porque é normalizado mesmo. As pessoas dão risada, aquela pessoa está sendo atacada nas redes sociais, essa mulher sofreu assédio. Outro dia, numa roda de conversa com colegas meus, eu falando para os homens, porque o que você está falando é exatamente isso, os homens também têm responsabilidade. Né? Porque se você se cala diante de uma situação de assédio, se você se cala quando um colega seu está assediando uma outra mulher, você está sendo cúmplice, como você colocou. Tem um outro detalhe que você comentou, que é a retomada do projeto Casa da Mulher Brasileira, que eu acho super importante. Você pode dividir com a gente como é que foi a origem, quais são os próximos planos? Eu entendi muito claramente que não dá para colocar a Casa da Mulher Brasileira em 5.700 municípios, né? E entendo que a Casa da Mulher Brasileira
Brasileira é uma atuação na consequência do problema, ao mesmo tempo que você trabalha o Brasil sem misoginia, para poder evitar que a situação extrema, que é a violência física, que é o feminicídio, chegue nessa situação. Como é que está esse processo da Casa da Mulher Brasileira? Eu tenho visto várias inaugurações e fico muito feliz, porque é um trabalho muito importante. Nós vamos estar inaugurando a de Salvador agora, né? Eu acho que é uma grande conquista. Nós estamos com praticamente 5 ou 6 já bem planejadas, já com paredes subindo. Os engenheiros arquitetos não falam para mim assim, não fala quando vai inaugurar, porque vai que não dá certo. É obra, né? É obra. É obra. Mas eu sempre digo assim, vai ser até março, porque quem sabe eles terminam a obra. Mas assim, a gente inaugura Salvador, nós já estamos com a de Ananindeua pronta, Ótimo. Possivelmente nisso a gente inaugura. A gente tem Macapá, a gente tem Teresina semi-pronta, né? Então a gente tem várias já, que já, quando nós chegamos, elas estavam paradas, a gente teve que se movimentar, pagar o que tinha que pagar para as empresas para retomar. A de Macapá foi isso, a gente terminou atrasando a obra, porque foi difícil voltar a pagar. A forma com que era liberado o recurso, porque isso foi um dos desafios, né? Nossa. O recurso para a Secretaria de Mulheres era por emenda, não era dotação orçamentária, que é o que nós estamos brigando agora. Sim. Eu quero colocar no meu planejamento mais 10 casas da mulher brasileira para o ano que vem. Mas eu quero no meu orçamento. Eu não quero que 10 deputados, né? Então, assim, porque a emenda parlamentar vai para negociação, aí define se vai pagar ou se não vai. Nossa. Então, assim, isso atrapalha o projeto que você tem de prioridade. E para nós não é um asfalto, né? São vidas. Sim. 5 meses sem inaugurar uma Casa da Mulher Brasileira, são quantas mulheres sem atender, né? Nossa. Então, assim, esse processo para a gente foi de dar celeridade. Então, nós estamos aí construindo ontem a licitação de mais 13 casas da Mulher Brasileira, que será feita pelo Ministério da Justiça. Já foi colocado na rua, já saiu no Diário Oficial. Então, dia 27 de fevereiro, abre a licitação, a gente vai ver as empresas que ganharam, então a gente vai ter mais 13 casas. Já tem 14 casas em funcionamento, 7 que nós tínhamos deixado, 4 que o governador Camilo, do estado de Ceará, inaugurou, e uma que inaugurou o governador, então, Flávio Dino, né, no Maranhão. Então, nós estamos com esse andamento. E para os municípios que não terão Casa da Mulher Brasileira, que a gente pensa, né? Nós teremos os centros de referência, porque é importante, né, que tenha um espaço especializado nos municípios para atender as mulheres, Ana, né? Que as mulheres saibam onde é que estão. E estamos fechando agora, reestruturamos, e agora, semana que vem, possivelmente, a gente vai estar lançando o painel dos Liga 180, né, que eu acho que é o maior e melhor canal de informação, orientação e denúncia das mulheres no Brasil. Não, com certeza. Eu acho um trabalho absolutamente fundamental. Quem não conhece a Casa da Mulher Brasileira realmente deveria conhecer, porque é um trabalho incrível. Eu conheço a de São Paulo, eu não me lembro se tinha uma em Brasília, que funcionava, não sei se está funcionando ainda. Está funcionando lá em Ceilândia. É um trabalho muito importante, gente. De acordo com a Pesquisa Nacional de Violência de Gênero de 2023, lançada no Senado Federal e disponível no Mapa de Violência de Gênero, 60% das vítimas de violência de gênero não fazem denúncias à polícia. Esse é um dado muito chocante. Que políticas públicas estão no escopo do Ministério e poderiam fortalecer a confiança das vítimas nas forças de segurança, tornando as forças de segurança mais parceiras no enfrentamento à impunidade para esse tipo de crime. Ou seja, a mulher ainda tem medo de denunciar, porque ela acha que vai denunciar ou não vai acontecer nada, ou como muitos casos que eu já vi, ela vai denunciar e ela é mal atendida nessa denúncia e ela fala, eu não vou denunciar porque eu vou ter mais trabalho e não vai resolver o meu problema. Que tipo de política o Ministério está trabalhando para poder mudar essa situação? Primeiro, eu acredito, né, na informação.
Claro. No 180, nós temos muitas mulheres que ligam, Ana, e perguntam assim, mas se eu sair de casa com meus filhos, eu perco o direito à casa, perco Olha. a guarda dos meus filhos. Então, assim, as mulheres precisam ter informação sobre o que é o direito básico dela. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma primeira Claro. política pública que tem que ser feita. As mulheres precisam ter acesso àquilo que é a garantia de direito delas, porque quando ela tiver acesso, ela vai brigar por isso. Acho que a segunda, nós precisamos qualificar e formar os agentes de segurança pública, não né? só de segurança pública, mas eu acho que do segurança pública principalmente, mas todos os serviços públicos, Perfeito. todos os servidores públicos, porque não é só o policial na delegacia, às vezes é a recepcionista no CRAS, às vezes é a própria assistência social, às vezes, então assim, você tem uma série nos hospitais, nos postos de saúde, você vem aqui toda hora machucada, né? Então você termina fazendo com que a mulher não busque mais ajuda. Claro. Acho que isso é um elemento. Então, nós precisamos fazer qualificar e formar. E, junto com qualificar e formar, nós precisamos também orientar as nossas mulheres que, se for maltratada, é para fazer denúncia. Se for na segurança pública, denuncia na corregedoria. Se for em qualquer outro serviço, na ouvidoria, ou liga no 180. Sim. Mas tem que começar a dizer como é que o serviço público atende essas mulheres. Sim. Porque o serviço público, Ana, não é a parede, não é o escritório, é o servidor. São pessoas, São né? as pessoas. Sim. Então, você acha que isso é uma coisa. Então, é necessário fazer isso. E a quarta é ter mais serviços. Nós não podemos falar que a mulher tem que buscar ajuda com menos de 500 delegacias especializadas de atendimento no país. Com 5.700 municípios. Exatamente. E todas as pesquisas mostram que as mulheres confiam nas delegacias especializadas, não é na outra. Sim, né? sim. Então, você tem menos de 300 centros de referência. É muito então, pouco. Você tem menos de 10% dos municípios com serviços especializados. Então, nós precisamos de serviços que atendam as mulheres. Se nós não damos conta de estar em todos os municípios, então nós precisamos ver se os CREAS, os CRAS, os serviços de saúde, os agentes comunitários de saúde tenham informação para ajudar essa mulher a sair da violência. Quando nós fizermos isso, as mulheres vão adquirir confiança no serviço público. Por que elas não denunciam? Porque elas falam assim, eu vou lá e não vai resolver meu problema. Vai me dar dor de cabeça e não vai trabalho resolver. E não resolve, né? E muitas vezes é isso que acontece. Vai lá na delegacia, chega no Ministério Público até o juizado, já arquivou o processo. Então, então, tem vários procedimentos aí que nós precisamos fazer enquanto política pública para que as mulheres possam fazer a denúncia. E se ela não quiser fazer a denúncia, Ana, que eu acho que é importante também, é um direito dela, sim, ela precisa ter um serviço que ela vai ter informação, orientação. Olha, eu tenho saída, eu sofro, eu preciso ser inserida no programa social, eu preciso me estabelecer. Que direitos eu tenho que ter um né? acompanhamento psicossocial para ver se eu crio força. Então, nós precisamos pensar que, para além da denúncia, o Estado tem que ter outras políticas para aquela mulher que não quer denunciar. Nossa, eu achei importantíssimo o que você colocou. Assim, tem que educar todo mundo, não só as forças de segurança, educar todo mundo que eventualmente tem algum contato com essa mulher em todo o serviço público. E ampliar, já que a gente não consegue chegar a 5.700 municípios, porque você falou que a Casa da Mulher Brasileira está em 14, né? Os centros de referência em 300 e poucos municípios. Então, a gente tem que criar formas e mecanismos para quem quer denunciar ir para o caminho da denúncia e para quem não quiser denunciar ser atendido. Achei muito importante. Importante também, quando falamos de política de gênero, falamos de mulheres em toda a sua diversidade. Segundo informações disponíveis no mapa de violência de gênero do Sinam, entre as pessoas trans, as mulheres são o principal alvo de violência sexual, doméstica e familiar.
Foram mais de 1.700 registros de violência contra mulheres trans em 2022. O Brasil lidera, pelo 14º ano consecutivo, o ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo. É muito doído falar esses números. Qual a importância de garantir a inclusão e permanência de mulheres trans e travestis na Lei Maria da Penha? E quais são as políticas públicas que o Ministério tem realizado para promover ações que possam proteger e promover os direitos de mulheres trans e travestis? Esse é um debate que a gente tem feito permanentemente, né? Sim. Eu acho que, primeiro, o atendimento na Lei Maria da Penha, a gente já tem a jurisprudência, o STF já deliberou sobre isso, então não tem mais como... Não tem discussão. Não tem discussão, né? Agora, o que eu vejo são duas coisas. Eu acho que nós precisamos pensar em como atender a população trans de uma forma que ela se sinta tranquila e segura. Sim. Então, não adianta você dizer assim, vai atender no serviço especializado de política para as mulheres. Mas ali, muitas vezes, a especialização não é essa. Então, a gente tem que trabalhar dentro de uma perspectiva, Ana, e é isso que as pessoas não falam, quando a gente fala, nós precisamos ter política pública diversa para um território como o Brasil. Claro. Porque, assim, as especificidades são diferentes, as realidades são diferentes. Eu sempre digo assim, você coloca uma mulher trans numa casa-abrigo e uma mulher que nunca saiu do município, sequer da periferia, que está lá abrigada, nós vamos ter problema, porque são duas formas diferentes de ver o mundo. Concordo muito. Duas realidades de ver o mundo. Então, não é uma questão de... É como fazer, qual a qualidade que você vai fazer. Porque se é para fazer, não é para maltratar quando chegar no serviço público. Claro. Não é para mais uma vez ser humilhada. Porque já sofreu violência lá. E nós sabemos por que elas sofrem mais violência, né? Porque se você já nasce do sexo feminino, você já tem uma série de violações, imagina se você vai se identificando no sexo feminino depois. É como se você estivesse traindo a outra categoria dos machos ou dos homens. Então, você tem toda uma série de raiva, de ódio que potencializa nessa violência. Então, esses são processos que precisam ser discutidos com muita responsabilidade. E a inclusão, o atendimento, mas com responsabilidade, porque não é atender de qualquer forma e nem em qualquer lugar. Nossa, eu acho tão importante porque, assim, tem que ter debate, né, Cida? Tem que ter debate, são muitas camadas, né? Não dá para você simplesmente falar, eu vou acolher sem conseguir acolher de uma forma bacana. Em 2018, a gente fez um projeto com o Google de fazer capacitação para mulheres trans. Nós fizemos a primeira turma de mulheres trans, acho que foi de capacitação do Planeta, né? Até deu muita repercussão. E o que a gente aprendeu foi exatamente isso. Inclusive, dentro da população de mulheres trans, tinham muitas camadas, porque algumas queriam buscar um caminho, outras queriam buscar outro caminho. Então, acho que é importante a sua fala. Sabemos que muitas meninas e adolescentes acabam tendo o desempenho na escola prejudicado, porque precisam se ocupar com tarefas domésticas. Esse é um território que a gente precisa muito falar, e trabalho fora de casa. Eu mesmo venho de uma situação de extrema pobreza. Minha família é uma família muito pobre, nasci no sertão de Alagoas, então era uma situação bem complexa. E, obviamente, as meninas sempre era destinado o trabalho doméstico. Quais são as políticas públicas que estão sendo pensadas para elas? Eu sei que esse é um tema que você tem falado bastante e fico muito feliz que esse tema ganhou relevância. Na verdade, a gente tem trabalhado várias questões. Primeiro, a gente tem a questão do trabalho doméstico, a gente tem a questão da violência sexual dentro de casa, né? O índice tem aumentado muito. No caso da violência sexual, o índice contra meninas e adolescentes é muito alto, né? Então, acho que isso é um agravante. A gente precisa discutir. Sim. Hoje, Ana, eu falo... Já eu respondo isso, mas eu sempre digo que nós precisamos discutir a família. Porque quando a gente discute, as pessoas falam, mas vocês querem acabar com a família. Eu defendo a família. Eu sou de uma família, eu vou passar o Natal, por exemplo, com a minha família. A mesma coisa. Vou sair, vou sofrer até chegar lá em Andradina, mas vou passar com meu pai, vou passar com as minhas irmãs. Nós defendemos a família. Agora, que família nós defendemos? É isso. Essa é a pergunta que eu queria deixar para o público. Que família? A família
que violenta sexualmente uma menina ou um menino, entendeu? Então, assim, acho que então, isso para mim é uma questão que nós temos que debater e enfrentar na sociedade brasileira. Junto com isso, de fato, a questão dos papéis, Claro. né? Então, o papel de cuidar da casa, de arrumar a casa, né? O papel dos cuidados, porque, na verdade, a gente quer discutir os cuidados, Sim. né? As corresponsabilidades. Então, você termina educando as meninas para isso. Nós estamos pensando várias políticas. Nós já temos uma que é feita, inclusive, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a Bolsa e o Incentivo, editais, né, para as meninas, principalmente para a questão de entrar na questão mais das exatas, né? Física, Sim. matemática, nossas mulheres ir para a NASA. Claro. As nossas meninas precisam sonhar ir para a NASA, não ser enfermeira, não ser professora. Não que eu não valorize essas profissões, não tem nenhuma questão. mas nós precisamos ter outros prospectos. A questão que eu vejo da escola integral também ajuda nossas meninas. Se você constrói um bom programa de educação na escola integral, em que no horário normal ela estude e depois ela vai fazer outras atividades, outras coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu criei na minha época, tinha tal da educação física que a gente era obrigada a fazer. Eu era obrigada também. Era horrível. Eu não tinha tamanho, mas tinha que ir lá fazer aquele negócio de educação física. Mas isso me incentivava a uma série de coisas, né? A querer ser jogadora de vôlei, ou querer ser jogadora de basquete. Não servia para nenhum dos dois, porque é com 1,5 m. Então, assim... Tamo junta. Então, assim... Mas você termina tendo outra perspectiva, né? Você foi lá fazer educação. Então, a escola integral, ela vai permitir isso. Outros espaços, outros conhecimentos, né? Então, se você vai poder ter acesso à questão da inclusão digital, que para mim é o grande desafio das mulheres, acho que a gente vai chegar a falar isso, mas nós precisamos fazer com que as meninas já estejam incluídas digitalmente, já tenham outra perspectiva. Então, essas políticas nós estamos construindo, né, para que, de fato, elas tenham condições, né, de serem, quando jovens e quando mulheres, ter outra perspectiva que não seja, né, os espaços do cuidado, ou seja, dar possibilidades para as meninas, né? Não colocar naquela caixinha ali, ó, você vai trabalhar com cuidado, os meninos vão trabalhar com outras coisas. Acho que isso é muito importante. Agora eu queria também entrar num assunto... Nossa, esse programa não vai... Gente, tá maravilhoso. Eu gostaria de entrar num assunto de trabalho e renda. Lá na Rede Mulher Empreendedora, nós lançamos esse ano a pesquisa Empreendedoras e Seus Negócios. É a 8ª edição esse ano, né? A gente todo ano faz essa pesquisa bastante extensa. E constatamos resultados que nos surpreenderam, mas, assim, causam bastante descontentamento. Por exemplo, 55% das mulheres afirmaram ter aberto o seu negócio por necessidade e não por oportunidade. Isso é uma questão muito comum. Estamos tratando aqui de todo um sistema do mercado de trabalho que não dá suporte para essas mulheres e não resta opção a elas a não ser empreender. Ou seja, elas não vão empreender porque elas querem, elas são empurradas ao empreendedorismo. Então, isso é bem importante. Nesse sentido, como o Ministério das Mulheres tem se engajado, né, para poder mudar esse cenário? A gente fala de autonomia econômica, geração de renda, independência financeira, o nome que a gente quiser dar. Na verdade, a gente tem tentado trabalhar, junto com o Ministério do Trabalho e alguns outros ministérios, a questão da geração de trabalho, emprego e renda. Maravilhoso. Né? Então, acho que isso é a primeira questão que está colocada. A segunda, Ana, é como é que nós vamos incluir essa mulher e onde? Porque não basta dizer assim, ó, eu estou colocando no mercado de trabalho e aí o trabalho que ela tem é de empregada doméstica. Sim. Né? Que está com a carteira assinada. Não desfazendo do trabalho doméstico, mas ela pode optar pelo trabalho doméstico, mas precisa ter outras opções, né, no mercado. Né? Então, assim, por exemplo, o MDS tem um programa que eu acho muito, muito bom, que é troque uma bolsa por uma carteira. Que legal. Mas aí não é para a mulher, é uma negociação com a empresa. Então, o mercado ou a empresa local qualifica aquela mulher e quando ela termina de ser qualificada, ela é contratada para trabalhar nesse mercado. Então, você está inserindo essa mulher no mercado com uma carteira assinada, com uma profissão,
com outras condições. Então, nós temos dentro do governo diversas políticas que são implantadas, né, são trabalhadas com a perspectiva da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Para nós também temos um desafio, né, Ana? Não está na pergunta, mas as mulheres são o maior número de desempregadas do país. Sim. Então, elas não têm saída. E, na maioria das vezes, elas também deixaram são profissionais, fizeram curso superior, mas para serem mães, elas pararam de trabalhar durante 4, 5 anos, às vezes até 10 anos, né? E estão fora do mercado de trabalho. Sim. Então, elas não conseguem emprego. Muitas vezes, elas já estão com 40 anos. Nós sabemos que nós temos no país uma questão de idade, de idade. Então, assim, ó, tem mais de 40 anos, está 10 anos fora do mercado de trabalho. É mãe, não vai conseguir esse emprego. Então, nós também temos que superar um pouco, construir essa perspectiva de geracional, sair essa questão geracional, entrar outras mulheres, colocar essas mulheres no mercado de trabalho. Então, acho que nós estamos construindo. Assim como para as trabalhadoras rurais, a gente tem a política, né, da compra do alimento, que é o programa do PAA, né? Então, assim, que você termina a partir do incentivo de que vai ganhar mais ponto a associação, que as mulheres são as donas da terra, que são as proprietárias que vão vender, você termina as mulheres, mais uma vez, tendo o título da propriedade da terra, ela sendo associada na associação, isso a coloca no mercado para vender o seu produto. Sem dúvida. Construir diversas perspectivas em que as mulheres possam estar inseridas no mercado com uma qualidade, né, e que efetivamente com possibilidades. Agora, se ela quiser ser empreendedora, nós precisamos dar condições para que ela seja empreendedora. Eu acho bem importante, porque a questão da geração de renda, que eu chamo de colocar dinheiro na mão das mulheres, eu acho que é um dos pontos fundamentais que a gente precisa, porque a autonomia econômico-financeira, seja através do trabalho ou do empreendedorismo, é um ponto muito importante. Eu ouço muito nos espaços onde eu circulo, às vezes as pessoas falando assim, a mulher tem esse negocinho, tem esse empreendimentozinho. Eu falo, gente, parem de falar dos negócios de mulheres como sendo só negocinhos, sabe? Aquela coisa pequenininha. O bonitinho que é feinho. Bonitinho que é feinho, essas coisas. Vamos falar dessas mulheres numa perspectiva assim, de crescimento, de desenvolvimento do que ela quer. Não necessariamente do que a sociedade impôs, né? Eu acho que isso é muito importante. Na verdade, Ana, é uma questão de dar oportunidade. Exato. Então, o que nós precisamos é garantir oportunidade. Eu sempre conto uma história que eu trabalhava numa empresa e a gente qualificava mulheres para o mercado de trabalho, que eram assessuas, né? Trabalho. E aí nós fizemos a opção, como era uma empresa, não era governo, que a gente podia, se a mulher tinha MEI, ela que nos financiava. Aí a gente foi atrás das salgadeiras que fazem coxinha, quibe, pastel na periferia, que vai vender lá no botequim da esquina, ou que o filho fica vendendo na rua com um cafezinho. Aí somos atrás dela, nós incentivamos a fazer o MEI. Aí esses dias encontro uma das bonitas na rua e disse, agora eu forneço salgado para a Câmara Municipal. Então, é uma questão de oportunidade. Como é que você consegue dar a ela oportunidade para que ela possa, de fato, empreender, né? Porque isso é o empreendedorismo, né? Isso é se colocar no mercado, então, acho que é isso, é uma questão de oportunidade. Eu adorei a questão da oportunidade, porque, assim, geração de renda... Hoje, no Brasil, quase metade dos empreendedores são mulheres, né? A maioria deles, como eu comentei, empurradas para empreender. Mas não adianta a gente falar do empreendedorismo e nem glamorizar esse empreendedorismo se a gente não dá apoio através de acesso a capital, ajudar essas mulheres se capacitando, é o que a gente faz há alguns anos na rede. Outro resultado da nossa pesquisa é que temos maior incidência de mulheres negras empreendendo nessas condições mais precárias, né? Eu acho que isso era bem importante. O racismo também é encarado como uma pauta da competência de gênero, né? Porque nós vivemos um país machista e racista.
né, não sei, eu acho que a discussão não é ordem, mas dentro da pauta do Ministério das Mulheres, o quanto está essa questão do racismo também. Na verdade, a gente trabalha muito com políticas públicas de inclusão, Sim. né? Então, assim, na medida em que a gente vai fazendo as políticas, de que forma que nós inserimos as mulheres negras. Até porque não tem como, Ana, você discutir o fim da pobreza, que é o desafio número 000 que o presidente Lula nos incumbiu a todos os ministros, Claro. de todas as pastas. Ele disse, não importa que pasta que você está. O nosso objetivo é o fim da pobreza, o fim da fome no país. Então, essa é a meta. Portanto, quem passa fome no Brasil são as mulheres. Sim. Né? Só a gente olhar os dados. E mulheres negras. E mães solos. Então, nós temos essa característica no Brasil que nós precisamos enfrentar. Sim. Então, não tem como você não fazer uma política de inclusão, por exemplo, lavanderias comunitárias que a gente lançou em edital e que o ano que vem nós queremos investir mais. Não tem como você fazer uma política de lavanderia comunitária se você não vê na região, não trabalhar a perspectiva do atendimento dessas mulheres, das mulheres negras, para que elas possam ter tempo e oportunidade de se qualificar, se for esse o caso, de buscar serviço, ou de se, sabe assim, então isso faz parte do processo que você trabalha na inclusão, né? No que você vai fazer de políticas públicas. Agora, discutir sexismo e racismo é uma coisa muito importante, porque quando você vai discutir a forma com que país que você quer para as mulheres, você quer incluir todas as mulheres. E aí você tem que incluir as negras, as índias, né? Então você tem que trabalhar numa perspectiva de uma inclusão geral. Isso sem disputar com a política da igualdade racial. Claro. Porque eu acho que o racismo ele tem as suas questões e mais várias profundas, camadas, né? E tem também o lugar de fala, né? Eu sempre brinco e falo assim, ó, o meu papel é pensar políticas públicas de inclusão. Nós vamos discutir aqui, nós criamos o Fórum das Mulheres Quilombola, que é exatamente para a gente discutir qual é a política para as mulheres no quilombola. Tem a questão do empreendedorismo que elas têm, mas tem a questão da violência, mas tem a questão educacional. Então, como é que nós vamos trabalhar isso para inserir elas na política pública? Esse é o nosso papel. É um né? desafio, né? Assim como nós estamos com o Fórum das mulheres do hip hop, Ana. Então, pela primeira vez, as mulheres do hip hop têm um espaço dentro do governo para discutir, e eles me disseram assim, ministra, a gente quer a senhora na quebrada. Então, como é que nós vamos para a quebrada? Vamos ver a realidade das mulheres da quebrada, como vivem as mulheres do hip hop, como vivem aquelas meninas, o que é que nós vamos fazer de política pública. Então, isso, para mim, é a política da inclusão, e quando você vai fazendo isso, você vai enfrentando o sexismo e o racismo, porque sem ocupar um lugar de fala da população negra, porque eu acho que nós não estamos mais num tempo em que outros possam usar o lugar de fala. Do mesmo jeito que eu fico muito brava quando o homem quer falar em nome de uma mulher. Eu não quero eu falar em nome da minha companheira Aniele Franco, ou de qualquer negro ou qualquer negra nesse país. Eu acho muito importante porque todos somos aliados, né, no combate ao racismo e ao machismo. Eu acho isso fundamental, e gostei também, até quando você mencionou esse caso das mulheres e meninas no hip hop, porque nós somos muitas, nós somos plurais, nós somos diversas, nós não podemos falar para uma única mulher, como nós falamos também sobre mulheres trans. Então, eu acho que a gente tem que entender que para cada público e para cada questão, a gente tem que trabalhar, como você mesmo mencionou, Cida, a gente tem que escutar a partir da perspectiva do público que sofre, né, na ponta todas as desigualdades, e criar soluções a partir das pessoas e não dentro dos nossos espaços. Em maio deste ano, a organização Gênero e Número apontou que Roraima lidera o ranking de taxa de fecundidade entre meninas de 10 a 14 anos, seguida por outros 4 estados da região norte, Amazonas, Acre, Pará e Amapá. A mesma explicação foi dada pelo IBGE ao revelar que Roraima tem a população mais jovem do Brasil.
Qual o olhar que o Ministério das Mulheres para as meninas e adolescentes que vivem na região norte? Existe alguma política pública alinhada com outros ministérios em relação como dos povos indígenas, da justiça, para atender às demandas das meninas indígenas e imigrantes que são vítimas de violência na região norte? Na verdade, assim, a gente tem uma política alinhada, não só, principalmente com o Ministério das Populações Indígenas, não só para a questão da região norte, mas para toda a população indígena. Perfeito. Né? Que o que as mulheres indígenas reivindicaram é uma Casa da Mulher Indígena. E que a gente está agora, nós definimos ter os diálogos nos 6 biomas, onde tem as diversas aldeias, etnias, para que a gente possa ouvir quais são as demandas, quais são as suas... Porque nós podemos, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira de Dourados, em Mato Grosso do Sul, por ser muito próxima à aldeia, ela vai atender as mulheres indígenas, vai ter mulheres indígenas atendendo com a língua, mas não dá conta, porque nós sabemos que a legislação brasileira não dá conta, Sim. A estrutura não dá conta. Então, a questão das mulheres indígenas, porque isso vai nos ajudar a encontrar o que é a violência sexual, o que é o casamento infantil, o que é, né? Qual é a realidade dessas regiões que fazem com que as meninas tenham tantas essas questões, né? Ou se é, Ana, que eu acho que pode ser essa grande hipótese, uma grande falta de perspectiva. Sim. Né? Porque são regiões que você tem a grande densidade amazônica, mas você não tem uma outra perspectiva que não seja ficar ali naquela aldeia, naquela região. Então, assim, se é para ter essa vida, que seja com 14 a 15 anos. E aí nós precisamos construir alternativas e política para isso, né? Sim. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Então, isso é um fato. A segunda, Ana, nós estamos para essa região, a proposta é que nós possamos ter, né, os diálogos nos 6 biomas, que não é só a questão da população indígena, e que a gente possa investir, e isso é uma das questões que eu quero fazer em janeiro e fevereiro, é visitar o Brasil profundo, é onde que elas estão, como que acontece, porque a partir daí você trabalha um pouco a perspectiva do que você vai construir. É o empreendedorismo, mas para isso nós precisamos saber. Não é só fazer, não é só qualificar, é como insere no mercado, como trabalha isso na revenda, como coloca nas feiras nacionais ou nas feiras internacionais os produtos, se for artesanato. Se você for pegar as mulheres quilombolas e as mulheres indígenas, do que elas mais vivem, né? E as trabalhadoras rurais, elas vivem dos produtos, do artesanato. Então, isso, como é que a gente inclui no mercado, né? Tanto no mercado nacional como no mercado internacional. E você vai criando outras projeções, outras perspectivas. Né? Então, acho que isso é uma primeira questão. A segunda que eu vejo, para aquela região norte, tem um desafio que a gente tem que fazer, que aí eu quero discutir com o ministro das Cidades, que é a questão do que são as cidades para as mulheres. Né? São cidades... às vezes pequenas, às vezes grandes, mas mal iluminadas. Elas são cidades que os conjuntos populacionais são feitos longe, então você tem terrenos baldios, então você tem toda uma situação mal iluminada, uma situação propícia para a questão da violência sexual. Então, assim, tudo isso são debates que nós vamos ter que fazer para a região norte, para ajudar a sair dessas questões. Eu acho bem importante também falar sobre isso, porque as cidades nem sempre são acolhedoras para as mulheres, né? A gente deve, no próximo ano, o Brasil preside o G20, depois tem a COP, tem várias questões aí envolvidas. Acho bem importante, você falou da questão do artesanato. A gente tem
milhares de mulheres na rede que fazem produtos artesanais. E uma grande discussão delas é assim: eu faço artesanato, aí tem um atravessador que compra por um valor irrisório, e esse atravessador ganha um valor absurdo e eu não sou beneficiada disso. Então, adorei que você tocou nesse ponto, porque esse é um ponto muito importante. Em uma entrevista, você comentou sobre liderar para todas as mulheres, independente de posicionamento político. Quais são os desafios para a aplicação desse diálogo na prática? Você acredita que a polarização existe no universo das discussões de gênero? Eu acredito que existe, Ana. Acho que as polarizações são. É por isso que a gente chama dos feminismos, né? Sim, Eles são diversos, eles têm, né? A gente tem hoje uma polarização, é, por exemplo, que está sendo feita aí pela Michelle, pela Damares nas igrejas, sim. discutindo sororidade, algumas coisas que têm um outro olhar que não o nosso. Isso é real, é fato, não dá Uhum, para ignorar. uhum, Isso faz parte do processo, eu sempre digo que faz parte da democracia. claro. Eu prefiro que a gente faça esse debate público do que não ter democracia, não ter possibilidade de fazermos o debate. Agora, dentro do Ministério, dentro das políticas públicas, o que eu trabalho, Ana, é que eu faço política pública para todas as mulheres. É isso. Então, quando eu faço a casa, a gente vamos construir 40 novas casas da mulher brasileira. As 40 novas casas, nós não vamos perguntar, você votou em quem, você é de que religião? Não, nós vamos atender as mulheres. Todas. Então, quando nós atendemos, nós estamos reestruturando o 180 para que ele de fato dê conta da diversidade, da territorialidade do Sim. Brasil, de chegar onde não tem nada para a mulher ter informação. Nós não vamos perguntar para ela quem é ela, nós vamos perguntar qual é o problema dela. A gente não pergunta nenhum nome. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que quando nós fazemos isso, nós saímos da polaridade. Então, enquanto ministra, enquanto Estado, eu não posso fazer esse debate. Perfeito. Não é a minha função fazer esse debate. O debate sobre as polaridades na sociedade tem que fazer o movimento de mulheres e academia. Sim. Eu sim. preciso apresentar resultados, né? Eu preciso apresentar propostas. E o resultado nós precisamos tirar as mulheres da situação de miséria, nós precisamos salvar a vida das mulheres, nós precisamos eleger mais mulheres o ano que vem, Sim. entendeu? Ter mais mulheres em lugares de poder, nós precisamos discutir o fim do ódio e da misoginia contra as mulheres. Essa é a minha função. Então, isso eu acho que é mais fácil fazer. Você tem os questionamentos, Claro. porque, óbvio, as pessoas perguntam, mas a ministra é isso, a ministra é aquilo. Mas nós vamos responder caso a caso. Nós não damos conta de todas as demandas, né? Tem umas que exigem isso, outras exigem aquilo. E é um processo, e é natural, Ana, sabe por quê? Sim. São muitos séculos sem nada. Eu acho super lúcido você colocar essa posição, porque, afinal de contas, uma ministra de Estado, né, tem que atuar para todas. Eu vou até plagiar uma frase da Sueli Carneiro, que eu adoro, que ela fala: entre direita e esquerda eu continuo sendo preta. Plagiando essa frase para mulheres, né, entre direita e esquerda nós continuamos sendo mulheres, né, e eu acho que é sobre isso, a gente precisa trabalhar para todas as mulheres. Nossa, esse programa realmente muito importante. Nós estamos caminhando para o final, né? Tá quase um A, assim, porque tá muito bom o debate. Eu pergunto: de que forma cidadãos e cidadãs podem colaborar para o combate à violência política de gênero? E queria muito que a senhora ministra, eu fico falando senhora, gostaria que você ficasse à vontade também para compartilhar qualquer mensagem final com o nosso público para esse programa tão importante. Eu queria, nessa mensagem final, falar de uma coisa que eu não falei, que é a questão da lei da igualdade, a igualdade salarial e remuneratória. Perfeito. Que a gente conseguiu aprovar. Nós tínhamos, Ana, vários projetos de lei há mais de 30 anos no Congresso sem ser aprovado. O presidente Lula entrou, exigiu que que no governo dele não dá para aceitar trabalho igual, salário desigual para homens e mulheres. Nós fizemos projeto de lei. Então, agora,
a gente precisa implementar. E para implementar, nós fizemos o relatório, nós regulamentamos a lei, nós conversamos e pactuamos. Agora, nós precisamos que, se você que está em casa conhece alguma empresa que tem a questão que paga salário desigual para o mesmo trabalho, denuncia para o 180, denuncia no 58, porque assim nós vamos conseguir implementar essa lei de fato. Nós não somos um país que vai tolerar desigualdade salarial. Então, acho que eu queria dizer isso aqui com muita tranquilidade. Com relação à questão da violência, acho que não tem como não encerrar esse programa, Ana, chamando todos os homens e todas as mulheres à responsabilidade, né? Eu sei que a responsabilidade do governo do presidente Lula e do presidente Lula, o compromisso dele, que ele está pautando em todas as agendas internacionais de combater as desigualdades, principalmente de gênero e de raça, ele tem pautado isso nas conferências, mas nós não vamos dar conta sozinhos como governo. Nós precisamos que a sociedade nos ajude. Para enfrentar a violência, assim, eu sempre digo assim, é só um dedinho, sabe? 190. Né? Então, assim, ou 180, sim, 180. Se você não sabe o que fazer, porque a gente às vezes não sabe. Às vezes não sabe, então, né? liga 180, as meninas vão saber, elas estão preparadas, elas vão dizer, você pode fazer isso, elas vão te orientar, porque a misoginia e o ódio, nós podemos criar políticas públicas, mas dizer não ao ódio, só você, só nós, só as empresas podem fazer. Então, a última mensagem que eu quero deixar aqui, vamos fazer um país de respeito. Vamos construir o respeito como o princípio básico dessa nação. É essa a mensagem que eu queria deixar. Nossa, que conversa boa, que conversa importante. Assim, muito, muito obrigado, Cida, por se disponibilizar, bater esse papo franco, aberto, falar de todos os assuntos. Nós passamos por muitos assuntos. Foi muito bom ser recebida aqui no seu gabinete, né? Porque a conversa foi aqui com a gente hoje. Espero que teremos próximas conversas como essa para cada vez mais a gente debater. E eu achei muito importante em todas as questões você colocar que o diálogo é muito importante. O diálogo, sempre ele, e a responsabilidade de todos nós. Obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo programa. Vamos aumentar a audiência, vamos fazer ele um grande programa da nação brasileira. Vamos lá, vamos juntas. Estamos juntas, obrigada. E diretamente de Brasília, eu finalizo mais um episódio do videocast Substantivo Feminino. Os outros episódios já estão disponíveis nesse mesmo canal do YouTube. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!